Assim, você sai do... Não. Então a gente começa tentando hoje definir rapidamente o que é, talvez para muitos a palavra Dharma seja uma coisa nova, né? Parece que a palavra Karma é uma palavra mais conhecida, mais badalada, né? Mas eu tentaria usar poucas palavras para definir ambas, né? Dharma é o caminho, com letra maiúscula, é o caminho, tá? É o caminho. Dharma é a lei, com letra maiúscula também, né? Há um hiato entre aquilo que o ego deseja e aquilo que o ser demanda. É muito, 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 muito importante, e esses tempos atuais são mais importante ainda, que esse desejo periférico do nosso ego, de querer conquistar isso e aquilo, esteja em confluência, esteja em sincronicidade, esteja calibrado com a demanda do ser. E aí é tudo de bom. Normalmente não é isso que a gente vê interesses, né, desejos de conquistas que nos vão dar algum prazer material, afetivo, profissional, né, e que não tem muita sustentação, porque isso não tem confluência com o ser. Dharma é o caminho do ser, é a lei que faz com que você esteja no teu prumo. Então as chances das coisas darem errada é de 0%. Só que as coisas darem certo não significa necessariamente aquilo que eu escolhi, aquele meu objetivo, não. Isso, aquilo que é fundamental para a minha realização está acontecendo. Entendeu? Então, isso... E para fazer uma diferença, né, Dharma é o caminho, Dharma é a lei, né, Karma a gente pode definir também de uma maneira simples como um débito que a pessoa tem com o indivíduo, né, que o ego tem com o ser. Karma é um débito, é uma dívida que a pessoa tem com o indivíduo, ou seja, que a minha camada mais periférica tem com a minha camada mais profunda. Então, escolhas que eu fiz que foram desencontradas e que de alguma forma eu vou ter que quitar isso. Então a gente está aqui, né, no planeta Terra com uma série de envolvimentos, uma série de compromissos, significa a gente estar quitando uma dívida conosco. Tá? Muitas vezes é comum falar, eu tenho uma dívida com fulano, com Beltrano, que eu fiz uma sessão de vidas passadas. Isso tudo é possível. Eu não sei se isso é tão pedagógico, eu não sei se esse olhar é tão produtivo, ele é tão eficaz do que a gente focalizar essa dívida com a gente mesmo, né? Principalmente o meu fundamento está nessa dívida entre o ego e o ser, aquilo que eu desejei, né, e conquistei, ou mal conquistei, mas que não tinha um fundamento no meu ser, na minha essência propriamente dita. Então, isso vai gerando aquelas crostas de karma, que é uma experiência da gente tomando um outro curso, ficando mal, ficando estranho, fazendo escolhas cada vez mais estranhas. Então esse jogo de Dharma e Karma é um jogo de um hiato entre a pessoa e o indivíduo, né? O indivíduo leia-se como um ser não dividido, né? E o Dharma é o prumo entre aquilo que eu desejo e aquilo que meu ser demanda. Bom, então, Dharma é essa grande lei, né, que rege a todos nós. O que acontece é que todos os seres que existem têm um centro dentro de si que sabe exatamente o que ele é e empurra esse ser no sentido da realização do que ele é. Uma semente de maçã sabe muito bem que ela vai ter que se transformar em macieira, não vai se transformar em pereira, em pé de abóbora, em nada. Ela vai se transformar em macieira. Mas isso não é válido, isso é essa grande lei, não é válido só para planta, não é válido só para bicho. Nós que participamos completamente, né, dessa natureza, que na verdade constitui o grande corpo de Deus, né, somos regidos por isso também. Então,
a gente pode entender que essa manifestação do que a gente é verdadeiramente, de maneira consciente, eu acho que a questão é de maneira consciente, é o Dharma coletivo de toda a humanidade. Toda a humanidade está sujeito, quer a gente queira ou não, quer a gente saiba disso ou não, a assumir, vamos dizer assim, conscientemente aquele ser que nós somos. Então, essa lei, essa grande lei, na verdade ela é uma necessidade. Por outro lado, quando a gente pensa nisso, a gente acaba percebendo que todos os ciclos de vida, de morte, de vida, de renascimento, de morte e renascimento, todos estão a serviço da realização desse propósito fundamental, que é a nossa vida humana se realizar plenamente. Sendo assim, tudo que nos acontece, que a gente considera bom ou ruim, fica a serviço dessa manifestação, dessa semente, fazer essa semente crescer. A gente pode chamar essa semente também de eu interior, de self, tem vários nomes. Então, tudo que nos acontece tem essa intenção, digamos assim. O que acontece, geralmente a gente associa que o que acontece de bom com a gente, que a gente considera bom, veio de Deus. E o que acontece de difícil, que a gente classifica de ruim, não, sei lá de quem é que veio, não é? Então, o nosso trabalho, ele é muito conectado em a gente transmitir sempre para as pessoas a ideia de que essa grande inteligência que a gente nomeia de Deus ou de grande mistério, ela criou uma capacidade para que esse nosso ser, com S maiúsculo, esse eu interior, atraia o tempo todo para a nossa vida tudo aquilo que a gente precisa, como se fosse uma fricção, para que a gente então consiga ir aos poucos ou de repente manifestando essa verdade que habita o nosso ser. Isso é tão poderoso, é tão forte, que a gente pode dizer que o destino, isso que a gente fala é o destino, na verdade o destino é o próprio processo de conscientização desse eu interior, dessa essência que nós somos. Agora, cada ser humano é muito particular, né? Singular, cada um de nós. Igual a gente vê alguns animais selvagens, né? Eu acho tão fantástico, a gente olha as zebras, aquelas marcas das zebras, cada zebra tem uma marca totalmente diferente. As manchas das onças também, né? E os filhotes reconhecem a mãe porque eles identificam aquelas marcas, né? Isso é uma coisa fantástica. Então, cada animal daqueles tem uma singularidade, né? E nós também, nós somos completamente singulares. Então, cada um de nós, a cada encarnação que a gente tem, nós viemos manifestar essa singularidade. Esse que é o sentido da nossa vida, né? O sentido da vida de cada pessoa é a manifestação da sua singularidade. O Jung, esse psiquiatra por quem eu me apaixonei profundamente lá atrás, quando eu fui em busca de conhecer mais a alma humana, ele desenvolveu uma ideia que causou muita polêmica mesmo, porque ele percebeu que as pessoas só conseguiam curar os seus aspectos emocionais difíceis se elas se apoderassem, percebessem o sentido da própria vida. Não havia possibilidade das pessoas curarem as suas dores emocionais se não houvesse essa compreensão do sentido da própria vida e, além disso, o empenho de realizar esse sentido. Além do Jung, existiu um outro psiquiatra
que eu tenho a maior admiração, chamado Viktor Frankl. Ele não é tão conhecido, mas ele fundou uma linha terapêutica muito especial. Esse homem, ele era judeu, alemão, e na época do nazismo. E ele, muito jovem, estava começando a carreira dele, ele casou com uma mulher porque ele era apaixonado quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E ele foi preso por ser judeu, foi levado para um campo de concentração e a mulher dele foi levada para outro. Lá nesse campo de concentração, ele passou por todas as barbaridades e coisas terríveis que todos passaram, né? E, observando a ele mesmo e observando os outros, ele chegou a uma conclusão muito surpreendente. Ele percebeu que algumas pessoas que estavam no campo, todos sofrendo as mesmas coisas, morriam e outros conseguiam sobreviver. Alguns morriam de doença física, de fraqueza, de fome e tudo. Mas também eles eram mortos, vamos dizer assim, sequencialmente. De vez em quando chegava lá um grupo de soldados e escolhia algumas pessoas que eram levadas para as câmaras de gás. E isso acontecia constantemente. E ele foi percebendo que algumas pessoas não ficavam doentes ou resistiam às doenças e nunca eram escolhidos. E ele foi um deles. E o que acontecia? Era sempre o grupo de pessoas que tinha percebido naquela situação terrível um sentido próprio para si. Ou eram as pessoas que tinham um propósito de passar por aquilo e reencontrar sua família, seus entes queridos, e ele fala que isso também foi importante para ele, porque ele queria encontrar a mulher dele, então nas horas de desespero ele fazia como se fosse uma visualização, uma meditação, em que ele se conectava com ela. Ou eram pessoas que estavam tão indignadas que não aceitavam aquilo e queriam resistir para poder não permitir a vitória do horror. E essas pessoas se viam então com um sentido de permanecerem vivas para ajudar que outros também permanecessem. Então eram aquelas pessoas que, quando recebiam um pedaço de pão duro de manhã, guardava metade no bolso, porque se alguma outra pessoa caísse desmaiada de hipoglicemia, ele tirava o pão do bolso para dar para a pessoa. Ou eram as pessoas que de noite iam lá abraçar as que entravam em desespero e faziam companhia. E ele mesmo, né, que fazia parte desse grupo, ele percebeu o propósito de que ele precisava subsistir, porque ao acabar esse horror todo, ele precisava contar para o mundo o que tinha acontecido ali, para que nunca mais se repetisse. E ele tinha descoberto essa questão do sentido, a ponto de que as pessoas que eram escolhidas para a câmara de gás eram os que tinham se desesperado e perdido o sentido. Parece que os guardas não escolhiam os que tinham se apoderado do sentido da vida. E isso era muito impressionante para ele. Então ele precisava sair dali para passar não só a história do horror, mas essa questão do significado da própria vida, do apoderamento desse significado. E ele conseguiu. Ele fez isso. E depois ele criou essa linha de trabalho que é muito linda, totalmente baseada nessa questão. Então, Viktor Frankl, é Frank e L, depois do K. Ele tem livros editados que existem aqui no Brasil. Então a gente percebe que nesse momento Dharma e sentido de vida são sinônimos, não é? Sentidos foi um nome escolhido aqui para o trabalho da Carol e da Cristina, que sempre me tocou a escolha desse nome. O importante também que quando nós tomamos conhecimento, eu acho, do nosso Dharma pessoal e partimos para realizá-lo mais conscientemente, a gente recebe uma força muito grande da própria vida, da própria natureza. Nós nos tornamos muito mais fortalecidos do que nós éramos.
E foi o que aconteceu com aquelas pessoas lá, mas é o que acontece com todos nós. Porque eu acho que o universo deseja e quer muito que cada um de nós cumpra o que veio fazer aqui. Né? E foi isso, né, que nós viemos fazer aqui. Então, acho que essa foi a introdução aqui do Dharma. E falar agora um pouquinho do mapa. Falando um pouco.